Fala, Vascaíno! Fala, Vascaína! Tudo bem? Um bom dia, um bom começo de tarde, um casaca no seu coração e, especialmente, que Deus possa abençoar as nossas vidas. Meus amigos, neste vídeo vamos falar aí sobre os valores do contrato milionário que o Vasco da Gama assinou aí com a Pixbet, contrato aí que é referência no Brasil. Vamos falar aí também sobre o primeiro jogo oficial do Vasco da Gama em 2023. Paralelamente a isto, o Vasco da Gama, lá no solo americano, para jogar contra o River Plate no dia 17 e no dia 21 contra o Inter Miami. E a gente vai falar muito aqui sobre a situação de reforços do Vasco da Gama, porque o Vasco já anunciou 10 reforços e olha, o Vasco tentando contratar aí um atacante lá da Argentina, principal goleador da temporada de 2022 e também um camisa 10. Então nos acompanhe até o final, deixe o seu like ou o seu dislike, ativem o sininho e, por favor, dê aquela moral, se inscreva no nosso canal. Bem, vamos começar aqui falando sobre a situação aí do patrocinador. Ontem o Vasco da Gama anunciou aí um vínculo por 2 anos aí com a Pixbet. O Vasco da Gama vai ganhar algo em torno de 20 milhões. Segundo noticiado aí na imprensa, o maior contrato aí de patrocinador master da história do Vasco da Gama. Anteriormente, o Vasco anualmente ganhava aí 9 milhões da Pixbet. O Vasco conseguiu duplicar esse valor aí, muito bacana. Estima-se que o Vasco arrecade aí com patrocinadores em 2023 cerca de 45 milhões. 15 milhões a mais do que no último ano, quando o Vasco arrecadou 30 milhões aí, quando estava na Série B. Bom, vamos falar aqui de Vasco da Gama e Madureira. Hoje, encontro marcado lá na TV do Cazé, às 18 horas. O Cruz Maltino, com um time alternativo, faz a sua estreia no Campeonato Carioca. A escalação do Vasco aí, montado pelo Emílio Faro, né? Já que Maurício Barbieri está lá nos Estados Unidos. O Vasco viajou ontem e já faz treinamento hoje. Então a escalação dele é esta: Raus, Rodrigo, Bambu, Zé Vitor e Paulo Vitor, Matheus Barbosa, Matias Galarza, Laranjeira, Eric, Zé Santos e Paixão. Vários jogadores aí da Copinha. Os 2 únicos jogadores que não viajaram foi o Bambu e também o Deluca, desses que foram contratados. Lembrando que o Deluca está no departamento médico e o Bambu por opção. Bom, agora a gente vai falar aqui sobre a situação de reforços. Ontem o Vasco da Gama aí anunciou, né, Aureliano e Jair, que se junta aí a Pedro Raul, Deluca, Piton, Bambu, Pumita e Ivan. Lembrando que o Vasco da Gama anunciou aí também a renovação de contrato do jogador Alex Teixeira. E a gente segue aqui falando sobre a situação de reforços. Bom, a situação lá do jogador Manuel Capazzo segue indefinida por conta da situação das parcelas, certo? O Vasco da Gama quer fazer o negócio, vê aí que a chegada do Capazzo seria para ser o principal zagueiro aí
do clube. No entanto, é o seguinte: o Vasco quer fazer o negócio em 6 vezes e a equipe do Atlético Tucumã da Argentina só aceita em 4. Então tá aí o impasse aí. Meus amigos, situação aí do Lucas Veríssimo, tá? A gente apurou, tem jornalista dizendo aí que o Lucas Veríssimo não vem jogar no Brasil, mas é o seguinte: o mercado brasileiro é alternativo, sim, para o Lucas Veríssimo, que não vai ficar na Europa, não vai ficar em Portugal. Está na lista aí de empréstimos do Benfica. E o Vasco tem interesse, sim, neste zagueiro, assim como no zagueiro do Napoli, Juan Jesus. Então, 2 belíssimos zagueiros. O Vasco que precisa contratar para esta posição, pois até aqui o Vasco contratou apenas o Léo Pelé e também o Bambu. Bom, situação aí de volante, tá? A gente sabe que o Figueiredo está jogando ali de segundo volante. Para mim, essa situação não vai prosperar, porque é o seguinte: estão inventando aí de colocar o Figueiredo nesta posição. O Vasco, já falei para vocês que vai buscar mais um volante. O Vasco tentou aí, o Leonaldo da Ponte Preta teve a sua proposta recusada e todas as atenções aí estão voltadas para o desfecho da negociação aí do Santiago Reis lá do Huracan. A gente aguarda essa situação. E, meus amigos, situação desse camisa 10 dando o que falar. Terãs foi descartado, né? O Atlético Paranaense não aceita negociá-lo de jeito nenhum. Natan se apresentou aí ao Galo e está nos planos do Vasco da Gama após a rescisão de contrato aí do Fluminense. Jogador aí que tem sérios problemas aí extracampo, né? Mas é um excelente jogador. O Vasco segue negociando aí a situação do Emanuel Reynoso, jogador que foi oferecido ao Vasco da Gama. O clube dele, né, o Minnesota, quer uma compensação financeira para poder liberar aí o atleta. A gente segue falando aqui do Matheus Barbosa, do Matheus Pereira, que está lá no Al Hilal, está se desligando aí da equipe árabe, que ingressou aí com uma ação junto à FIFA por conta de salários atrasados. Jogador querendo a sua rescisão de contrato. Jogador que atuou muito tempo lá no Sport de Portugal e também no West Brom. E ontem a gente teve aí 2 novidades bacanas, certo? Bom, falar em meia, o Vasco da Gama quer atravessar o Fortaleza. Como assim? O Vasco demonstrou interesse aí em Bruno Zapelli, segundo o jornalista Jorge Nicola. O Vasco estaria disposto ali a pagar 12 milhões e 700 mil reais por cerca de 50% aí do jogador que joga no Belgrano, certo? Então, cifras altas aí. E a gente também tomou conhecimento aí que o Vasco tem interesse de trazer o jogador aí que foi artilheiro do campeonato argentino no último ano, né? Jogador aí para jogar junto com o Pedro Raul, o Reteg, né? Que pertence ao Boca Juniors e está aí emprestado ao Tigres, jogador que está no perfil da 777 Partners, que tem 23 anos, que no último ano aí, em 27 jogos, meteu 19 gols com a camisa do Tigres, né? Excelente reforço aí. Então a gente vê que o Vasco está firme e forte no mercado aí, tentando aí contratações de impacto. Agradeço pela sua atenção. Vasco neles, a verdade prevalecerá. E mais tarde estamos aqui para fazer o pré-jogo, o primeiro do ano, entre Vasco da Gama e Madureira. Valeu, meus amigos. Obrigado.